Graça e paz, meus irmãos, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou bem. Queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de apacentar o povo de Deus e apacentar a igreja do Senhor. Eu tenho visto pelos números que a gente tem tido um número significativo de visitantes na igreja, isso é muito bom. Cultos que chegam a 5, 7, até 10% das pessoas que estão no culto, muitas vezes são visitantes. E isso tem sido um número espetacular. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para não se encantarem tanto com isso, mas pelo contrário, a gente conseguir dar uma atenção à demanda que já existe. Nós fomos chamados para apacentar o povo de Deus e não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa muito prazerosa. Prazerosa porque a gente consegue começar a ver os frutos, colher os resultados e isso é espetacular porque não é uma obra humana, é uma obra de Deus. A gente faz para o Senhor e um dia a gente vai com certeza prestar conta a respeito disso. E eu acabei de ler um livro agora há pouco tempo atrás. Esse livro aqui é da editora Vida Nova, o livro é Presbíteros, Pastoreando o Povo de Deus como Jesus, do Jeremy Rennie. E ele traz, em um dado momento, aspectos da vida pastoral de quais são as ovelhas que nós devemos de buscar. E ele fala sobre detectando ovelhas desgarradas. E ele traz aqui pelo menos 5 ovelhas que devem ser buscadas, por assim dizer. Eu quero ser bem prático, tá? A primeira ovelha é a ovelha que está em pecado. É aquela ovelha que a gente percebe nela um pecado notório e impenitente. Ela possivelmente se afastou devido à vergonha e à atratividade do pecado. Ela se sente realmente constrangida, machucada pelo pecado, com vergonha, porque vergonha é resultado do orgulho, então ela se sente, não se sente mais parte. Essa é a ovelha que nós precisamos ir atrás dela. Como agir nesse sentido? A gente usa o texto de Mateus, capítulo 18, lá nos seus versos 15 a 17. A gente busca essa ovelha confrontando o pecado, a gente não passa a mão, porém a gente faz isso sempre na ótica de restauração, nunca na ótica de condenação. Condenada ela está machucada, ela está preocupada com a sua situação, por isso que ela se retirou do rebanho. Então nós precisamos fazer isso sempre com muito cuidado, com muito amor, buscando a reconciliação. Lembre-se sempre de Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2, que a gente tem que exortar essa ovelha, aquela que caiu, deslizou em algum pecado, olhando para ela com amor, fazendo isso com mansidão, pensando que nós poderíamos estar na mesma situação, e a gente começa a carregar o ônus da culpa, e a gente resgata essa ovelha. Lembre-se que 1 João, capítulo de número 1, se eu não estou enganado, ele vai falar que todos nós somos pecadores e aquele que não tem pecado é mentiroso. Então a gente tem que sempre olhar com essa ótica de misericórdia, olhar para o funcionamento saudável do corpo e trazer essa ovelha de volta, tá? A segunda ovelha que a gente precisa detectar é a ovelha errante. É aquela ovelha que ela não cometeu nenhum pecado muito drástico assim, porém ela está pecando, né? Ela está se desgarrando do rebanho. Como é que ela faz isso? Ela falta um culto aqui, um culto lá, um GD aqui, um GD lá, daqui a pouco são 2, 3 seguidos. E ela sempre arruma uma justificativa. Ou é trabalho, é família, ou é cansaço, ou é lazer, é qualquer coisa. E ela não consegue mais tirar tempo para estar com o rebanho. Que é que a gente deve fazer? Buscá-la com amor, lembrar ela do compromisso que ela tem com a igreja, do sangue de Jesus que pagou um preço muito caro, lembrar do texto de Hebreus capítulo 10, 24 e 25, que deixar de congregar também é uma falha e considera-se biblicamente um pecado. Então, ela tem responsabilidades e a gente traz ela para o convívio de novo de forma muito amorosa, mas sempre com firmeza bíblica, tá, meus irmãos? Terceiro tipo de ovelha que nós precisamos detectar é a ovelha coxa. São aqueles cristãos que, por circunstâncias dolorosas da vida, começaram a faltar, não congregar mais, então geralmente são ovelhas adoentadas. Pode-se, e é muito fácil, ter aí ovelhas de uma idade um pouquinho mais avançada, são aquelas que passaram por um luto, por uma decepção amorosa, e a gente vai lá e resgata essas ovelhas, tá? Sempre vá com o coração aberto para ouvir, mas vá com o coração também aberto para testemunhar de palavra bíblica para ela,
fazer uma oração, colocar-se ao lado para caminhar junto, tá bom? Ela precisa de força para perseverar, ela precisa de ânimo. E você é a pessoa que pode animar ela, tá? O quarto tipo de ovelha que a gente precisa detectar em nosso grupo, ou em nossos grupos, são as ovelhas briguentas. No Vale da Graça não tem, mas eu vou falar para não deixar passar. São ovelhas que têm conflitos, então eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de beltrano. Então ela sempre tem alguns conflitos. Esse tipo de ovelha, gente, é a ovelha que mais nos dá desgaste, tá? Mas a gente não pode se eximir de resgatá-la, tá bom? Mateus capítulo 5, verso 9 diz que bem-aventurados são os pacificadores, e o apacentador aqui é um pacificador. Ele não é aquele que coloca mais lenha na fogueira, ele é aquele que tira a lenha da fogueira, que se coloca como mediador entre as partes para que possa haver um consenso. Paulo, em Filipenses 4:2, ele vai fazer um apelo para duas irmãs, a Evódia e a Sintique, para que elas entrassem em acordo no Senhor. Então, naquela época já tinha problema, irmão, fique tranquilo, você vai ter também, mas você precisa intermediar essa situação, tá? E o último tipo de ovelha que a gente precisa detectar é a ovelha que morde. Essa ovelha geralmente é uma ovelha muito descontente, ela faz críticas e críticas pesadas. Ela começa criticando o líder, um outro irmão, daqui a pouco vai para o líder, daqui a pouco vai para o pastor, daqui a pouco vai para a liderança da igreja, e todo mundo para ela não presta. Tem esse tipo de ovelha assim, está bastante cheio. Você tem que, nesse momento, irmão, primeiro, quando for falar com essa ovelha, guarde o seu coração. Não leve para o coração. Leve sempre na ótica da maturidade. Você é o apacentador e tem uma ovelha descontente. Leve para a maturidade, não para a infantilidade. Então guarde o seu coração, não vá com o coração cheio de ira, não vá com arrogância, vá com o espírito humilde. Fique momentaneamente na defensiva, ouvindo tudo aquilo que ela tem para falar. Quando a gente ouve reclamação, irmãos, a gente tem que parar para pensar se ela é verdadeira ou se é uma mentira, ou se é uma murmuração. Se for uma verdade, a gente mesmo assim ouve, se coloca humildemente e tenta apaziguar, ok? Porque todos nós estamos em processo de construção de maturidade. E depois, se isso for verdade, a gente vai lá e corrige esse problema, traz para a liderança maior, ou se não, se for entre irmãos do seu próprio GD, tente conciliar as partes, mas leve para a maturidade. Não se deixe levar pela infantilidade, tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, eu gosto muito desse texto, porque ele é um Pedro, ele sim é um Pedro, mas ele é um texto que fala para a gente como a gente deve se portar na questão da liderança. A gente não deve pastorear o povo de Deus de forma relaxada, fazer tudo de qualquer jeito. A gente não pode apacentar o povo de Deus por torpe ganância, por dinheiro ou posição, mas a gente também não pode apacentar o povo de Deus com um coração altivo, arrogante e com abuso de autoridade. Então, em todos esses casos, a gente sempre é o servo mais qualificado e a gente sempre vai com os ouvidos abertos e o coração limpo. Se não souber o que falar, irmão, ore, chame ao Senhor para que Ele derrame graça sobre aquela situação e busque a Deus posteriormente para que haja uma palavra de Deus para aquela situação. Boas, mas eu estou bastante atarefado, eu sei, irmão, que você tem os seus afazeres, as suas tarefas diárias, eu sei que o seu dia é corrido assim como o meu dia também é corrido, mas eu quero que nesse momento de não possibilidade, de impossibilidade de fazer isso, conte conosco. Nós temos hoje uma equipe pastoral, tem o Boaz, tem o Jacir, tem o Edu, tem o Diogo, que estão prontos a dar suporte para que você possa desenvolver o seu ministério. A gente está aqui para, se preciso for, conversar, tomar café, fazer visita, atender essas pessoas na sua impossibilidade e ir junto com você, se esse for o caso, para que haja um treinamento nesse sentido. Mas nós precisamos gerar esse apacentar saudável na igreja. E a gente conta com você em relação a isso. Eu tenho orado por sua vida, eu tenho intercedido diante de Deus pela nossa liderança, que seja uma liderança capacitadora, os nossos líderes de IGDs que sejam líderes cheios do Espírito Santo, líderes que estão dispostos e disponíveis, e nós temos visto isto na vida de vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês. Conte conosco, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.